Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvamos a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar aqui nesta noite, manifestando nosso louvor, nossa adoração ao Deus da nossa salvação. Eu agradeço ao pastor Edevaldo, pastor desta congregação, pela rica oportunidade que nos concede de estar aqui para ministrar a palavra de Deus. E eu louvo a Deus por cada jovem desta congregação, por este grupo de jovens tão lindo, que tem realizado um trabalho maravilhoso para a glória de Deus. Quero parabenizá-los, porque verdadeiramente tudo que tem sido realizado é realizado para que o nome de Deus seja glorificado, e isso é algo muito maravilhoso. Amém? Você fez a escolha certa, você saiu do seu lar e você veio para a presença de Deus. Não tem lugar melhor para estarmos a não ser na presença de Deus, na casa de Deus. Aleluia. Eu quero trazer a saudação do nosso pastor Haroldo Mitsuji Yamamoto, nesta noite. Quantos recebem, diga amém. Amém. Aleluia. E também louvamos a Deus pela vida dos obreiros que estão aqui, obreiros que nos antecederam, ministrando a palavra de Deus, presbítero Reinaldo, também o pastor Jonathan. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero convidar a cada um de vós que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, para que abram as vossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo de número 30, e eu quero fazer menção do versículo tema deste congresso, que é o 15º Congresso da Mocidade Vencedores por Cristo. Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Podeis assentar, em nome de Jesus. Estamos aqui diante deste texto sagrado, que se encontra no livro de Deuteronômio. E o livro de Deuteronômio consiste nas mensagens de despedida de Moisés, nas quais ele sumariou e renovou o concerto entre Deus e Israel, para o bem da nova geração israelita. Vemos que eles tinham chegado ao fim da sua peregrinação no deserto, e agora eles estavam prestes a entrar na terra da promessa, na terra que Deus havia prometido que eles entrariam. E o propósito original de Moisés, ao proferir os seus discursos diante desta nova geração, aquela geração era entregar as rédeas do governo para Josué, para que ele assim pudesse efetuar a conquista, e também foi exortar, instruir os israelitas a respeito dos atos poderosos de Deus e também dos seus deveres, os deveres que eles tinham segundo o concerto de Deus. Eles deveriam manifestar fé em Deus. Não somente fé, mas obediência, porque a fé está intimamente ligada à obediência. Se dissermos que temos fé e não manifestarmos obediência a Deus, estaremos equivocados concernente à nossa fé.
Porque aquele que tem a fé genuína, aquele que tem a fé verdadeira, automaticamente está pronto a se submeter à vontade de Deus. E vemos, irmãos, que a nova geração, na sua maior parte, não tinha lembrança da realização da primeira Páscoa e também da travessia do Mar Vermelho, e nem da outorga da lei, quando a lei foi promulgada no Monte Sinai. Eles careciam de uma narração inspirada do concerto de Deus, da sua lei e da fidelidade que deveriam manifestar, bem como uma renovada declaração das bênçãos de Deus. Moisés, ele teve esta incumbência, e a obediência levariam a desfrutar das bênçãos de Deus, porque Deus é um Deus abençoador. Enquanto o livro de Números registra as peregrinações no deserto da rebelde e primeira geração de israelitas, abrangendo um período de aproximadamente 39 anos, Deuteronômio abrange um período de cerca de apenas um mês, numa só localidade, nas planícies de Moabe, diretamente a leste de Jericó e do rio Jordão. Vemos que Deuteronômio foi escrito por Moisés, foi entregue a Israel como um documento, e este documento era o documento do concerto, para ser lido por extenso diante de todo o povo. Então Deus, através de Moisés, dá o livro de Deuteronômio, porque era de suma importância que este livro fosse lido para toda a nação de Israel. A cada 7 anos eles deveriam se reunir para ouvir as palavras que estavam exaradas no livro de Deuteronômio. Com toda a sua devoção, vemos que Moisés, ele recapitulou e renovou o concerto com a nação de Israel, mormente através de 3 discursos inspirados. O primeiro discurso de Moisés recontou a história e o fracasso de Israel desde o Monte Sinai, e conclamou a nova geração a temer as leis do concerto, a temer ao Senhor e a obedecer-lhe. O segundo discurso de Moisés, no livro de Deuteronômio, ele traz uma recapitulação e ele foca nas leis do concerto. E no terceiro discurso de Moisés, ele profetiza as bênçãos, como também as maldições que teriam os israelitas, conforme a sua obediência ou conforme a sua desobediência ao Senhor, segundo o concerto. Os capítulos finais ainda incluem a designação de Josué por Moisés como seu sucessor e um testemunho sobre a morte de Moisés. Irmãos, eu quero ressaltar ainda aqui um ponto predominante no livro de Deuteronômio, que é a fórmula fé mais obediência. Israel, ele foi conclamado a confiar em Deus de modo irrestrito, e eles deveriam obedecer os mandamentos do Senhor sem vacilar. Fé mais obediência seria fundamental para capacitar os israelitas a herdar as promessas na plenitude da bênção de Deus. Mas a falta de fé e de obediência do povo de Deus, por outro lado, traria um ciclo de fracasso e do julgamento divino.
vemos que a nova nação de Israel estava agora prestes a entrar na terra prometida. E eles deveriam fazer a sua escolha. E vemos que o Senhor, Ele propõe a vida, mas a eles cabiam a decisão. Nós vemos aí, irmãos, a proposta de Deus para o seu povo. Deus estava disposto a dar vida, se tão somente eles estivessem dispostos a manifestar uma fé perseverante no Senhor, bem como a obediência que advém desta fé. A vida humana, irmãos, ela é cheia, ela é repleta de escolhas. E isso acontece a partir da tenra idade. Algo interessante. Quando a criança nasce, automaticamente é a mamãe, é o papai que fazem as escolhas. Geralmente há um diálogo entre a esposa e o esposo, e eles escolhem o nome do filho ou o nome da filha. Eles escolhem a decoração do quarto para a recepção da criança. Eles escolhem a roupa. Mas, irmãos, dentro de poucos aninhos, eles têm a capacidade, porque Deus, Ele dá a capacidade de decidir e a capacidade de escolha para o ser humano. E com poucos anos de idade, eles são capazes a começar a fazer escolhas. Lá em casa tem o Rio e Joshua, que são os menores, a Bruna já está com 17, e a minha esposa gosta de comprar, e geralmente ela compra roupas iguais, e muitos olham e falam: nossa, são gêmeos. Eu acredito que são parecidos, mas por causa da vestimenta. Mas chega um momento que eles dizem para a mamãe: mãe, eu não quero vestir a mesma blusa que o rei veste. E aí eles já começam a optar, eles vão na loja: não, eu gostei dessa, eu gostei daquela. E quando você vai na loja de brinquedo, automaticamente eles querem fazer a escolha, eles querem escolher o brinquedo. Às vezes até o papai que não está com muito dinheiro, ele quer optar por uma escolha de um brinquedo que seja mais acessível, mais barato, mas se levar eles na loja, automaticamente você tem que colocar dinheiro no bolso, porque eles são capazes de escolher, e eles querem o melhor, eles querem o melhor. Então nós vemos, irmãos, que no decorrer dos anos, chega a adolescência, chega a juventude, e eles são orientados pela vocação que agora possuem e pelo resultado financeiro que esperam obter. As pessoas escolhem a sua profissão, a qual dedicarão todos os seus esforços, fazendo faculdade, estudando, para que venha ter uma formação e assim buscar os seus objetivos. Vemos que a indústria do entretenimento oferece inúmeras atividades a serem escolhidas, e vemos aí, irmãos, que essas atividades, elas necessitam de tempo. Então tem muitos que escolhem passar o seu fim de semana juntamente com a sua família. Quem sabe muitos preferem sair no final de semana para ir em um restaurante. As jovens, acredito que na sua maioria, preferem ir no shopping, fazer algumas compras. E vemos, irmãos, que diariamente nós estamos escolhendo, nós estamos decidindo. Na hora de comprar roupa,
a escolha é feita em função de quê, pastor? Da qualidade do tecido, do modelo, da cor e outros atributos que somente quem compra sabe explicar. E é impossível enumerar todas as escolhas que fazemos diariamente, porque são muitas. Eu acredito que ninguém aqui nunca parou para enumerar as escolhas que fazem durante todo um dia. E estamos aqui, irmãos, diante de um tema muito lindo, que é: jovem, escolha a vida. Jovem, escolha a vida. Vemos, irmãos, que há duas opções, ou seja, duas escolhas. E automaticamente, quando a decisão é feita, a escolha é efetuada, executada, uma elimina a outra. Que escolha é essa, pastor? Deuteronômio 30:19 diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Eis aí, irmãos, a grande escolha, a maior escolha, a maior decisão que o ser humano ele pode tomar, é a decisão pela vida. Há muitas decisões importantes na vida. Você decidir a sua profissão, você orar e decidir com quem você vai se casar, não é mesmo? Porque a idade vai chegando e o desejo de contrair um casamento, e não é a mamãe que escolhe, não é papai que escolhe, automaticamente aquele que vai se casar, ele deve buscar a direção de Deus e fazer a sua escolha. É uma escolha muito importante. Mas, irmãos, eu entendo que a escolha mais importante que o ser humano ele pode fazer é uma escolha que refletirá numa eternidade com Deus, ou numa eternidade sem Deus. Só uma pode ser escolhida. Rejeitar a vida, irmão, significa o quê? Morrer. Rejeitar a vida significa aceitar a morte. Mas o desejo de Deus diante desta proposta de vida e morte, bênção e maldição, é que nós venhamos optar pela vida. E vemos que esta escolha ela deve ser feita durante o tempo da nossa existência. Diante da pregação do Evangelho, diante da ministração da palavra de Deus, automaticamente somos levados a decidir pela vida ou permanecer na morte. Irmãos, é óbvio que se perguntarmos a alguém se essa pessoa quer morrer, eu acredito que ninguém quer morrer, seja fisicamente falando, ou seja a morte que se relaciona à segunda morte, que é a morte espiritual, uma separação de Deus. Você pode sair pelas ruas, você pode ir na sua fábrica, quem sabe abordar o seu vizinho, os seus parentes e fazer essa indagação. Você quer escolher vida ou morte? Automaticamente a pessoa vai responder: não, opa, eu quero escolher vida. Eu quero viver. Eu quero chegar aos 100 anos. Nós estamos em um país que há mais de 50 mil centenários. O Japão,
E automaticamente, irmãos, se essa indagação for feita, a resposta vai ser: eu quero a vida. Raramente, irmãos, alguém escolherá a morte. Entendemos que a vida é uma dádiva do Criador. A vida é uma dádiva de Deus. Então nós vemos aí, irmãos, que quando o homem opta, decide, escolhe se afastar de Deus, como aqui foi dito, o inimigo se levanta contra as nossas vidas de todas as formas. E muitas das vezes, irmãos, muitos que um dia aceitaram a Jesus, optaram pela vida, começaram a sua caminhada, deixaram o Senhor Jesus Cristo para viver as suas vidas. Isso é muito triste. Nós devemos entender que se nós estamos salvos em Cristo, nós devemos manifestar fidelidade, fé, obediência até o fim da nossa vida, até o fim da nossa existência. Não são as lutas, não são as dificuldades, alegantes, o ideais, que irá fazer parar um servo e uma serva de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos exemplos de homens e mulheres, pessoas que fizeram a diferença, pessoas que marcaram a sua geração. Por quê? Porque eles foram ousados, eles decidiram pela vida, e eles não abriram a mão da vida, e eles morreram por amor ao Evangelho. Muitos têm morrido por amor à causa de Cristo. Isso é algo maravilhoso. Não podemos negociar nossa fidelidade de maneira nenhuma. Oh, irmãos, nada pode levar o ser humano a alcançar a salvação senão Cristo. Irmãos, o ser humano ele pode adquirir riqueza, ele pode adquirir fama, pode adquirir honra, poder, ele pode ter muitos bens, mas se ele decidisse por afastar-se de Deus, automaticamente nada poderá livrá-lo da morte. E nós vemos que as Escrituras, irmãos, afirmam em Marcos 8,33: pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Nós vemos que Lucas capítulo 12, 18 a 20, nós temos aqui um homem que ele achou que ele poderia prosperar, construir outros celeiros e acumular as riquezas, e depois desfrutar de tudo aquilo que a riqueza poderia lhe proporcionar. Mas nós vemos que a Bíblia diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Irmãos, os bens materiais não podem salvar da morte, não pode livrar da morte. Há pessoas que são milionárias, pessoas ricas, que estão colocando seu coração nas riquezas, mas as riquezas não poderão livrá-los da morte física, bem como da morte espiritual, ou seja, a segunda morte. Porque, irmãos, essas pessoas buscam satisfazer os prazeres da carne, mas a Bíblia diz, irmãos, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que fazer?
para escapar da morte, para a vida. Verdadeiramente, irmãos, optarmos receber Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Jesus, irmãos, Ele dá a resposta para aqueles que querem escapar da morte, do sofrimento eterno. Ele diz: na verdade te digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aleluia. João 5,47. E na outra parte ainda está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vemos, irmãos, que não há outro meio pelo qual o homem possa ser alcançado, possa ser perdoado, possa ser redimido, possa ser salvo, somente, irmãos, por intermédio de Cristo. E a Bíblia diz, irmãos, que se nós amarmos a Deus, nós verdadeiramente estaremos dispostos o quê? A guardar os seus mandamentos. E vemos, irmãos, que aquele que guarda os seus mandamentos, ele verdadeiramente será amado por seu Pai, e o Pai Celestial se manifestará a ele. Isso está, irmãos, em João capítulo 14, versículo 15 e versículo 21. Então nós vemos que toda a humanidade está diante desta proposta de vida ou morte. Toda a humanidade está diante desta decisão, que refletirá em uma eternidade, ou com Deus, ou separada de Deus. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Nós vemos que Deus, Ele faz a proposta, mas Deus, Ele dá a sugestão à nação de Israel. E a sugestão de Deus é: escolhe a vida. A decisão, aleluia, caberia a Israel, mas a sugestão de Deus para a nação era que eles escolhessem pela vida, que eles optassem pela vida. Escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então eu entendo, irmãos, que a vida é um presente de Deus. Aleluia. Aleluia. Nós temos que valorizar, irmãos, a vida com Cristo. Temos que valorizar a nossa salvação, porque a salvação é um presente de Deus para todos aqueles que o aceitam pela fé, ou seja, aceitam Cristo pela fé. Então nós vemos aqui que a vida, ela não se refere tão somente à vida física, mas a bênção e a graça em todas as suas dimensões. Vemos que Moisés não estava preocupado apenas com a duração da vida das pessoas, mas com a qualidade de sua fé, bem como da sua obediência. Deus é aquele que quer nos dar vida, e vida com abundância, porque João 10,10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, mas ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Lama Shurianda, quantos tem vida com abundância aí? Levanta a mão, dê um brado de glória. Louve a Deus, exalte a Deus, agradeça a Deus pela vida, pela esperança que você tem de um dia estar com Ele para todo sempre na glória. Somente quando os nossos corações estão corretos, a vida do cristão, ela pode realmente, irmãos, refletir plenamente o propósito do Senhor, bem como a sua vontade. Deus, Ele propõe e Ele sugestiona para que venhamos escolher a vida. Irmãos, vemos que a salvação, ela é real. Aleluia. E ela é dada por meio da fé em Cristo Jesus. E vemos, irmãos, que isso é porque Deus, Ele provou o seu amor para conosco.
Porque sendo nós ainda pecadores, vemos que Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Cristo morreu pela sua vida, Cristo morreu pela minha vida, Cristo morreu por toda a humanidade. Nós vemos que Cristo, Ele veio e cumpriu o propósito eterno no que tange a redenção da humanidade. A Ele cabia essa responsabilidade de se submeter e se submeter até a morte. E nós vemos que Jesus, Ele foi até o fim, pela minha vida, pela tua vida. Ele enfrentou tudo, Ele perseverou até o fim. Para quê, pastor? Para consumar a obra que possibilitaria a salvação de milhares e milhares de almas. Porque este é o desejo de Deus, com a manifestação do seu amor, com a maior expressão do seu amor que ofereceu Cristo na cruz do Calvário. Lamanagal. E nós vemos, irmãos, que o desejo de Deus é salvar as almas. O desejo de Deus é continuar salvando os perdidos. O desejo de Deus é continuar salvando os brasileiros, os estrangeiros e os japoneses, em nome de Jesus. Essa é a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz em Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham o quê? Ao conhecimento da verdade. Então nós vemos aqui, irmãos, que a escolha, ela foi proposta. Agora eu pergunto: aceitar ou não aceitar? Quem decide? Você. Interessante, irmãos, que ninguém pode decidir por você. Ninguém pode decidir por mim. É uma escolha individual. Pode a mãe ser crente, o pai ser salvo, mas o filho um dia tem que aceitar a Jesus, tem que optar por Cristo. A esposa tem que optar por Cristo, o esposo tem que optar por Cristo. Porque, irmãos, nós vemos que a Bíblia diz que todos os homens pecarão e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens pecaram. E nós vemos aqui, irmãos, que a decisão, a escolha de Adão e Eva foi uma escolha que não foi a escolha que Deus queria que eles fizessem. Mas eles escolheram desobedecer. Eles escolheram tomar aquele fruto e comer aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E vemos aí, irmãos, que pelo erro de um homem, todos pecaram e todos se encontram separados de Deus. Então nós vemos que Deus, mediante o seu infinito amor, vendo que a humanidade estava julgada à morte, a uma eternidade separada de Deus, Ele propõe a vida por intermédio de Cristo. E nós vemos que cabe ao ser humano aceitar a vida, optar pela vida. Temos, irmãos, que Isaías, ele disse: eis que o Senhor é a minha salvação. Isaías 12:2. Temos também, irmãos, que Josué, ele fez a sua escolha. Mais à frente, Josué, ele faz uma escolha acertada, levando a nação a uma reflexão, levando a nação que agora já estava possuindo a terra a uma reflexão, se eles realmente iriam servir a Deus ou os falsos deuses, se realmente eles iriam se submeter ao Senhor ou eles deixariam de se submeter. Interessante, irmãos, que Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vemos, irmãos, que esta
esta é a melhor escolha, a melhor opção de podermos servir ao Senhor. E nós vemos que toda a casa de Josué, ela estava disposta a servir ao Senhor, porque ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus. Vemos, irmãos, que o Novo Testamento também nos mostra que há duas escolhas para o homem. Quando nós olhamos em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim a palavra de Deus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Aí no versículo 14 diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Nós vemos aqui que no Novo Testamento, Deus ele nos propõe esta mesma decisão que ele propôs na antiga aliança para a nação. Vemos, irmãos, que Jesus, ele é aquele que representa o quê? A porta estreita, o caminho apertado, como sendo ele próprio o caminho, a verdade e a vida, como diz João 14,6, porque ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então nós vemos que o Novo Testamento apresenta a porta larga, o caminho espaçoso, como sendo, irmãos, o mundo, o sistema pecaminoso, como sendo o presente século, a satisfação, a busca de satisfação nos prazeres. Muitos têm optado pela morte, porque estão optando pelo mundo. Nós somos servos de Deus. E Deus ele nos chamou para influenciar o mundo. Muitas das vezes somos assediados por Satanás, somos assediados pelo mundo, mas no mundo tudo é ilusão, no mundo tudo é passageiro. O mundo oferece muitas coisas para a satisfação da carne, sim ou não? O mundo oferece muitas coisas que irá trazer satisfação para a carne. E nós temos que ter cuidado, porque se nós já optamos pela vida, nós devemos permanecer na vida que nos foi proposta por meio de Cristo. E agora, pastor, eu tenho Cristo. Então você vai optar por viver uma vida de fidelidade a Deus e de obediência. Irmãos, nada que o homem possa fazer garantirá a sua salvação. Somente Cristo garante. Mas aquele que é salvo, aleluia, ele vive para agradar a Deus, ele vive para fazer a vontade do Pai. Ele está disposto a dizer não para a prostituição, não para a bebida, não para a droga, não para a pornografia. Ele está disposto a dizer não para a pecaminosidade, a iniquidade que se encontra a humanidade mergulhada. Por quê? Porque ele é salvo e agora ele está disposto a fazer tão somente a vontade do Pai. Quantos estão dispostos a fazer a vontade de Deus aqui? Aleluia, deve haver essa disposição no seu coração. Quem sabe você está aqui e você tem passado por momentos difíceis, momentos de tentação, as amizades querendo te influenciar, as amizades querendo te levar. Mas, irmãos, este tema foi escolhido porque Deus tem um propósito de despertar muitos jovens. Aleluia! Este tema foi escolhido porque Deus tem um propósito, irmão, de verdadeiramente impactar o teu coração, renovar a tua vida, para que você possa andar na presença do Senhor em novidade de vida, na contramão do mundo.
Nós vemos que o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, de Managai, oh, Ramachu e Decantia. Deus te chamou para influenciar esta geração. Deus te chamou para fazer a diferença nesta geração. Oh, você está disposto a fazer diferença dentro do seu lar? Quem sabe é só você que é salvo lá. Pastor, minha esposa não se traz salva, meus filhos não querem saber de Jesus. Eu estou aqui. Permanece firme, meu irmão. Pastor, eu sou o único da minha casa. Minha mãe e meu pai não querem saber de Deus. Tem enfrentado muita dificuldade no lar. Mas pastor, eu quero servir a Jesus. E eu quero orar, porque eu creio no poder de Deus para fazer uma obra na vida da mamãe, do papai, dos irmãos. E assim você poderá dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não desanime não, Lamachúria. Continue, vá para a oração. Aleluia, esteja em comunhão com seus irmãos, porque isso é bom, isso é agradável a Deus. E esta é a vontade do Senhor, que sejamos unidos em um mesmo propósito. E a nossa esperança está no Senhor. Oh, Ramanagas. Nós vemos, irmãos, que o resultado da escolha certa, o resultado da escolha certa é a vida, e a vida abundante, que só Jesus pode dar, que só Jesus pode conceder. Oh, Ramanagai. Você foi criado por Deus com poder de decisão. Mas Deus, Ele quer nesta noite que você decida pela vida. Aleluia! Sabe, você está distante, não está congregando mais, está diminuindo o ritmo. Mas Deus, nesta noite, em nome de Jesus, quer te despertar, quer levar você a uma experiência nova com Ele, a reconciliação com Ele. Em nome de Jesus de Nazaré. Oh, Ramanagai. A Bíblia diz em Hebreus 4:7, irmãos, assim: hoje Ele propõe o quê? A vida a cada um de nós. Nós precisamos o que? Estar atentos para ouvir a sua voz. Hebreus 4:7b diz: